Né? Depois de falar, eu acho que um dos maiores desafios é planejar, não é? Bom dia a todos. Antes de tudo, eu queria convidar vocês, os telespectadores. Hoje vai ter a posse do Conselho Regional de Economia. Não sou o presidente, Sim. mas vai ter a posse do Paulo Bretas e do Adriano Miglio, né, no Banco BDMG, na Rua da Bahia, 1600, esquina com a Rua Bernardo Guimarães, junto à Igreja Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Lourdes. E nessa posse vai ter uma palestra sobre economia comportamental e da boa vida. Sim, que tem a ver com o nosso tema aqui. Sim. Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade com que o nosso planejamento ele seja de acordo com a nossa realidade? Por que a gente sempre se frustra? A questão do planejamento vai do lado da receita e da despesa, né? Então, muitas vezes, a gente aguarda uma receita. Sim. Né? Então, a gente toma algumas despesas, assume alguns compromissos financeiros e essa receita não se realiza no futuro. Então, isso aí é cada vez mais presente, no caso, por conta dos trabalhadores autônomos, dos microempreendedores. Né? Então, nós temos de ver né? Hoje, os assalariados estão cada vez em menor número. Não que vão acabar, sim, mas estão em menor número. Sim, então, quando você tem uma renda variável, seja que um motorista de aplicativo, seja motorista de táxi, seja um serviço de consertos domésticos, né, de rendas variáveis. Então, você fica muito complicado esse planejamento. Sim. O outro aspecto é a questão do consumo, quer dizer, daquilo de você ser levado, ou você se levar a gastar mais do que você tem, ou da perspectiva que você vai ter. E isso entra, porque no meu entendimento, né, isso aí, claro, posso estar equivocado, o ser humano é razão e emoção. Alguns são mais racionais, outros são mais emocionais. Então, e daí por diante. Né? Mas sempre tem um componente emocional e racional. E o emocional, no caso, né, você é levado a um consumo, a uma demanda, a realização de um desejo, né, que muitas vezes não está de acordo com a sua receita. Que muitas vezes, por pressões sociais, quer dizer, você ter a roupa da moda, né, quer dizer, o que é? Você chega e troca de roupa porque você se satisfaz com isso, mas essa satisfação sua pessoal está relacionada a você se mostrar para os outros. Entendi. Né? Vamos começar, vamos dar umas dicas aí então, para o pessoal aí, né? Às vezes a pessoa está ali e fala, eu queria umas dicas para planejamento financeiro. Então vamos falar que eu quero que o senhor explique para as pessoas, para a gente ajudar o nosso telespectador que está aí. Não desespere, porque você vai ser muito bem ajudado. A primeira dica é analise aí as finanças pessoais pelo lado da receita e da despesa. No caso da receita, quer dizer, nós temos que ter a perspectiva de que quanto mais, né, você estar preparado para o mercado de trabalho, né, para a economia, seja através de trabalhadores autônomos, microempreendedores, tá? Só um parênteses, eu vou dedicar mais à maioria da população, né, porque 1% da população, tudo é troco. Tá? Então, qualquer despesa deles, né, é troco. A condição financeira é tão grande, né, então eles têm que ter um planejamento empresarial, financeiro de outro tipo. Né? Não é esse caso. Então, no caso da receita, no meu entendimento, quer dizer, a questão primeiro é você investir no estudo. Né? Quer dizer, você tem que investir no estudo de um ponto de vista financeiro, né? Que você vai dedicar muito tempo, né? Até 18 anos, se possível, fazer a universidade, né? E bem feito. Então, o estudo te dá uma sustentação para você planejar melhor a sua vida profissional, para você ser um autônomo com melhor administração dos seus negócios, de microempreendedores e tal. Então, o estudo, para mim, é uma base. O outro ponto de vista da receita, que eu vejo que é uma receita indireta, que tem a ver com a despesa,
é que as pessoas tenham, na época das eleições, na época, né, das decisões de escolha de políticos, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, leve em conta quais benefícios sociais que vão trazer. Quer dizer, quando você tem uma boa educação pública, você está ajudando essa pessoa. Quer dizer, indiretamente, mas é fundamental. Quando você tem uma boa saúde pública, você não carece tanto de um plano privado. Entendi. Então você vai ter um gasto menor com a escola privada e vai ter não teria esse gasto com a escola privada nem com o plano de saúde privado. Entendi. Então isso já é o quê? Aumenta a sua disponibilidade financeira. Tem uma outra dica também que é maximize os benefícios da receita através do planejamento financeiro. Como que seria esse maximizar? É você pensar, vamos pensar aqui um automóvel, né? Que você precisa de um automóvel. Sim. Né? E você precisa de um automóvel, seja por uma questão emocional, você quer ter um emocional, quer ter essa liberdade de passear com o carro no final de semana, de ir ao jogo de futebol, né, de dar um passeio, enfim, de ter essa liberdade, né, de ter esse automóvel. E para o dia a dia também, você sai na hora que quiser, não depende de ônibus, depende de transporte. Isso aí você maximizar como? Ver também, isso aí tem um custo de manutenção. Sim. Então, isso aí você vai pagar IPVA, você vai pagar consumo de combustível, você vai pagar um seguro. Tá, eu vou deixar de fazer seguro para economizar, tá. Mas você está arriscado a se tornar, né, como diz aí o planejamento financeiro, no meu entendimento, fuja do Bitcoin. Né, como ele falou, varia $19 mil em dezembro, vai 8 mil agora. Quer dizer, né, então, no caso do automóvel, se você comprar um automóvel zero, você já vai perder em um ano 20% do valor desse automóvel. Mas você quer ter isso, quer dizer, a pessoa, o Titãs tem razão, né? Nós não queremos só comida, nós queremos comida, diversão e arte, né? Nós queremos, né, prazer também. Então o Titãs tem toda a razão na sua música. Tem uma outra dica que fala que envolver a família no planejamento financeiro, a importância disso. Porque se você, vamos pegar uma unidade familiar típica de 4 pessoas, né, de 2 filhos e um casal. O filho, você tem um amor pelos filhos muito grande. E aí, se você não educar direito no sentido de saber viver de acordo com o que tem, ele vai ficar, mamãe, me dá isso, papai, me dá isso, tal. Aí me dá um celular. Como que tá, aí você dá um celular. E o celular pode prejudicar a vida de estudantil dele, tem uma série de estudos já que fazem isso, e aí quer o último modelo. Ah, eu quero agora esse. Então, comprou um, né, que tem condição, vamos supor, de R$300, R$400, compra um de R$700, porque o menino está com muito desejo, você quer satisfazer o seu filho. Então, quer dizer, você tem que estar envolvido nisso. A questão dos gastos, a questão, por exemplo, eu quero uma tal roupa, quero tal. Então, esse aí é outro ponto. Entendi. Né? E daí também do mesmo sentido, né, dos pais combinarem, né, entre si os seus gastos para maximizar a receita dos dois, ou da família, né, dos filhos também. Tem uma outra dica que fala sobre analisar as despesas correntes na soma do ano. Isso é uma questão que, por exemplo, você colocar uma coisa, R$2 que você economiza por dia. Você fala assim, mas R$2 gasto. R$2 por dia são 700, né, mais ou menos R$700, R$730 por ano. Sim. R$730 por ano já te permite, né, você fazer uma aplicação financeira e vai pegar esses 730 ao longo de 35 anos, 40 anos, já vai te dar, né, um X, 40 mil, 50 mil ao final disso aí. Entendi. Que é outra questão fundamental. Que é importante, que é a questão da previdência. A questão de quando você não tiver mais condições de trabalhar, ou você, por cansaço, já está esgotado, já trabalhou muito, já está difícil isso, ou porque você também, quando está sendo mais velho, você não tem mais aquele pique para realizar um trabalho autônomo, ou está sendo desprezado no trabalho assalariado, então você tem que cuidar da sua aposentadoria. Certo. Então essa economia que você está fazendo diária, que
pode ser muito pouco. Certo. Apesar de que para 10%, no final... apesar de que para 10% da população R$2 é dinheiro, né, na soma final você vai isso. Então, sempre pensar, na hora que você multiplicar essa economia diária ou mensal, multiplica por 12, né? Multiplica faz a conta anual, você vai ver que vai ter um significado importante. Nós temos mais algumas dicas, mas eu vou falar e eu vou pedir para o senhor falar mais objetivamente, porque o nosso tempo está acabando e o pessoal está querendo mais dica. Uma delas é, utilize o cartão de crédito somente em casos extremos. O cartão de crédito, ele é um ótimo instrumento de pagamento, excelente instrumento de pagamento. Mas a taxa de juros é muito alta, atualmente está em torno de 200%, 250% ao ano. Então isso significa que se você ficar endividado no cartão de crédito, você vai pagar uma taxa anual de 250% de juros. Mesma coisa o cheque especial, de 300%, em média. Vai depender de bancos, tal, cada um. Então melhor você endividar, ter uma dívida pessoal que paga aí 60%, 70% do que isso. O melhor mesmo é não endividar via crédito. No Brasil é muito alta as taxas de juros. Né? Então, se o automóvel, você gasta 10%, 12% de juros. Né? Então, por aí. Tem uma outra fala, durante a crise econômica, redobre os cuidados com as despesas e saiba aproveitar as oportunidades de boas compras, aquisições. Se você tem... seja um autônomo, seja um microempreendedor, né, ou seja um assalariado, o assalariado está arriscado de ser demitido na crise econômica, o autônomo microempreendedor de vender menos. Isso é a característica da crise econômica. Se você tem essa situação, então você tem que se precaver mais diante dessa situação. Então você gasta menos. Mas, por outro lado, se você já tem um capital, né, já tem uma coisa aplicado e quer mudar a sua moradia, quer passar a ter a sua moradia própria, os preços desses ativos dos imóveis vão cair na crise econômica. Então, se você tem essa condição, né, você vai ganhar uma boa oportunidade de compra. E, por outro lado, quer dizer, assim como também tem autônomos, microempreendedores que ganham mais, tem alguns que ganham mais. Então, é aquele momento de determinadas compras. Atenção aí ao consumismo, gente. Consumismo versus publicidade, versus comportamento psicológico individual e social. Para muitos, né, no início eu destaquei a questão de nós termos razão e emoção, né? Para muitos o consumo dá segurança. Né? Você está deprimido, você vai a um shopping, gasta um tantão lá, você sai de lá satisfeito, cheio de sacolas. Né? Aquilo ali te dá uma satisfação. Né? Claro que você vai pagar um preço por isso. Né? Que nós temos a renda limitada. Quem não tem problema, tudo bem. Aí pode gastar, pode buscar segurança aí à vontade. Agora, quem não tem, então vem isso. Outro, né, uma questão aí, pessoal, outra questão de frente a outras pessoas. Quer dizer, o que hoje não, já muito, desde sempre, talvez, se dá muito valor ao que a pessoa tem. Não, então pelo que a pessoa é. Não porque a pessoa é honesta ou trabalhadora, mas passa a ter valor, você olha de cara. O que aparece? Você olha para uma pessoa, está já entrando aqui no estúdio, entra uma pessoa aqui, né? Você não sabe se é educada, se é trabalhadora, o que é. Mas vamos supor que você pudesse entrar aqui, né, com a Mercedes-Benz. Você já vai chamar a atenção, vai falar, não, essa pessoa tem valor. Né? Pelo bem que ela tem. Então, a leitura ali, a linguagem não falada. E o social, quer dizer, você diante dos outros, você vai chamar a sua atenção que vai aumentar a sua segurança. Tem uma frase que dizem que é melhor, né, chorar na Mercedes do que rir no ônibus. Eu quero agradecer. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.